Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Fronteiras da Psicanálise, edição julho de 2023. Que bom que vocês vieram. Hoje nós estamos aqui com a casa mais cheia do que nunca, sempre cabe mais um nessas edições. E eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas é sempre bom relembrar qual que é o objetivo, né? O sentido desses nossos encontros. Eles se chamam justamente Fronteiras da Psicanálise, ou seja, a gente está aqui para ouvir pessoas, perspectivas, discursos não hegemônicos que podem conversar com a psicanálise talvez de um jeito que a gente não está tão acostumado, às vezes até não tão disposto, né, a ouvir e a fazer. E hoje não é diferente. Nós temos o prazer de convidar o Jefferson da Costa Vaz, que fez sua formação em filosofia na PUC do Paraná, né, atualmente doutorando, e vem conversar com a gente sobre, né, o título da fala é Meus Traumas Freud Não Explica, Frantz Fanon e a Psicanálise. Falar pra gente sobre esse autor super importante e nem sempre tão ouvido, que é o Frantz Fanon. Então é isso, sem mais delongas, Jefferson. A palavra é tua. Ok. Muito obrigado, Romano, pela apresentação. Obrigado também ao Vinícius, a Keto, todas as pessoas da casa, o Caio que está aí presente, o Pedro. As pessoas que convidaram e fizeram assim esse ambiente tão acolhedor e tão maravilhoso para a gente dialogar por um tema que, sim, é um tema denso, porque a vida de Frantz Fanon se confunde com sua obra, de modo que a gente não pode pular uma etapa sequer, né? E é exatamente por isso que eu quero falar um pouco primeiro do Frantz Fanon, né, de como foi esse percurso dele até a escrita dessa obra, vamos dizer assim, talvez a obra que mais dialoga com a nossa temática aqui, que é Pele Negra, Máscaras Brancas. E em seguida eu quero falar um pouco também desse contexto de produção da própria obra, que eu acho que é um negócio muito interessante, para, enfim, depois a gente falar de um diálogo que ele tem com a psicanálise de forma mais direta, que é em um momento no qual ele situa seu pensamento de uma maneira crítica em relação a Octave Manoni, que foi um psicanalista francês contra o qual ele fez posicionamentos assim bem interessantes e relevantes. Então, eu tenho que agradecer, né, essa oportunidade de diálogo. É bom porque assim eu também retomo cada vez mais, releio Frantz Fanon, tenho essa oportunidade. E eu preparei alguma coisa assim, eu trouxe aqui algumas folhas, algum suporte. Por quê? Porque, gente, vocês estão dialogando aqui com um professor do estado do Paraná, né? Ou seja, com uma pessoa cansada. Em que sentido? Uma pessoa que tem 40 horas de aula e que tem esse desafio de dar algumas aulas assim, que estão sendo, de algum modo, colocadas assim, sem nenhum tipo de preparo para isso, né? Para os profissionais, para os profissionais que atuam nesse campo, que é o ensino público. Então eu trouxe esse suportezinho aqui, mas eu não quero me centrar muito nisso não, eu só trouxe assim mesmo porque às vezes eu posso me perder, posso divagar muito, isso aqui acaba sendo uma orientação, não um norte, uma orientação para mim, para que eu possa seguir nesse diálogo, nessa ordem que eu prometi, né, conforme essa expectativa. E além de estudar o pensamento de Frantz Fanon, que é um filósofo não, mas um psiquiatra acolhido pela filosofia muito importante, colocando, né, em termos assim formais, mas de todo caso um filósofo. Eu também dialogo com a filosofia africana, né? Então eu faço pesquisas a respeito disso, tento levar isso para a sala de aula, noto como as estudantes, os estudantes e ex-estudantes, sim, nós temos ex-estudantes no ensino público, inclusive um menino maravilhoso que é o Miguel, que eu adoro ele. Então assim, eles têm uma identificação com isso, sabe? E a filosofia africana, ela não parte de um modo assim muito, vamos falar, ortodoxo de apresentação. E exatamente por isso, além de eu colocar no próprio título da fala esse trecho dessa música de Mateus Aleluia, que é uma canção chamada Fogueira Doce, eu quero iniciar fazendo uma sensibilização com essa música, ok? Então eu trouxe aqui o violão, que é um violão de trabalho, inclusive, eu vim pedalando com esse violão para casa, que é o violão que eu uso no colégio, tá? Não sou devoto da Nossa Senhora Aparecida, estou mais assim mesmo para filho de Oxum, mas aqui tem um adesivo, tá? Então não estranha, é um violão usado, mas para que a gente possa fazer esse primeiro momento de sensibilização e a gente possa entender por que desse título, Meus Traumas, Freud Não Explica, né? Então é porque
a gente quer começar com essa sensibilização artística, entrar em contato com esse conceito de oralidade da filosofia africana, do modo africano de fazer filosofia, para que depois a gente entre nessa parte mais teórica, ok? Então vamos lá. Fogueira doce, sol madrugando, é luando e basta, beleza sem igual, maravilha, é o sol se pondo, é só rosa e basta, beleza sem igual. É nesse Shangri-La dourado que sonho já de outras vidas, sereia nesse mar de sonhos, bailando em ritos coloridos, Luanda, mistério, resgatou-me a vida. Só quando eu vim para este mundo, eu mostrei minha cara sem marcar bobeira. Cantei o meu canto e fiquei por cá. Coisa castiça, coisa tão bonita, coisa tão faceira. Cantei o meu canto e vi Luanda. Meiguice crioula, crioula meiguice, é só rosa e basta, nasci pra lhe adorar. Convivi bonito com minha esquisitice, é só rosa e basta, nasci pra lhe amar. Eu que vinha de outras terras, tratando das minhas feridas, trazidas de uma vida aflita, meus traumas Freud não explica. Eu encontrei a rosa e me tornei roseiro. Só quando eu vim para este mundo, eu mostrei minha cara sem marcar bobeira. Cantei o meu canto e fiquei por cá. Coisa castiça, coisa tão bonita, coisa tão faceira. Cantei o meu canto e vi Luanda. Fogueira doce. Até peço desculpas porque eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que é agô, as mais velhas, e agô aos mais velhos. Agô quer dizer licença, né? Em Yorubá. Então, geralmente, também para a gente iniciar uma fala, a gente pede essa licença. Porque, para que eu possa estar aqui hoje, muita gente teve que preparar esse caminho, pavimentar esse solo, né? Abrir esse caminho propriamente dizendo. Então, até, primeiramente, né? Malay, meu agô, me desculpe de não ter pedido licença, mas agô, a ancestralidade, que nos, né? Essa ancestralidade da África que habita em todo mundo que está aqui, né? Todos nós viemos de lá. Então, agô, os mais velhos, as mais velhas que abriram esse caminho. E a do pé. Obrigado, Vinícius, por essa oportunidade, certo? Ok, gente. Então, também agradeço essas palmas ao Mateus Aleluia, que, assim, ouçam, gente, é uma coisa maravilhosa. Ouçam, assim, do início ao fim, passem o dia ouvindo, né? É uma referência muito interessante. E nessa canção, ele tem essa frase emblemática, assim, que é praticamente uma coisa assim que meus traumas Freud não explica. E de que modo que isso dialoga com Frantz Fanon? Eu acho que falar da vida do Fanon é importante, porque aí a gente já começa a entender
o porquê dele ter esse diálogo com a psicanálise a partir da sua vivência e depois de entender por que teoricamente ele também situou esse problema, né? Então, Frantz Fanon, né? Frantz Fanon foi um homem preto que nasceu na Martinica, ou seja, ali no Caribe, né, América Central. E ele teve uma vida muito breve, né? Ele viveu apenas 36 anos, né? Nascido em 25 e faleceu em 61. Né? Porém, foi um período suficiente, vamos dizer assim, para que ele deixasse uma obra inigualável, né? E uma obra assim, que assim, também serviu como uma abertura de caminhos para outros debates. Né? Uma obra assim, tanto a obra escrita como a obra da própria vivência. Pois, além de tudo, Frantz Fanon atuou ativamente no processo de independência da Argélia, né, por um longo período da sua vida, como médico, né, das pessoas que estavam ali lutando contra aquela dominação francesa, aquela dominação colonial. Bom, Frantz Fanon, ele... Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Ele teve uma vida assim, bem interessante. Ele conseguiu ter uma oportunidade de estudos que possivelmente muitas pessoas da sua geração não tinham, né? Então ele estudou num colégio assim, até bem com muitos recursos ali no contexto da Martinica, né? Porém, a fase de estudo dele que mais assim, nos chama a atenção é essa fase universitária. Pois tudo começou quando Frantz Fanon foi um herói de guerra. Vocês sabiam disso? Frantz Fanon ele foi convocado para lutar pelas forças francesas na Segunda Guerra Mundial, né? Contra aqueles que queriam dominar, expandir territórios. Ou seja, a França, assim como outros países que colonizavam, né, outras regiões do mundo, convocou pessoas que estavam já passando por um processo de dominação para combater um outro processo de dominação que estava acontecendo dentro da Europa e que por isso nos choca. Né? De modo que a gente até por vezes não enxerga o que acontecia nos outros lugares do mundo ou na periferia do mundo, por que não dizê-lo, né? Exatamente porque o que aconteceu naquele centro, naquela sociedade, nos chama a atenção. E Frantz Fanon, sendo convocado para a guerra, ele atuou, assim como, né, no front, né, e fez parte dessa história, então, ali da libertação do mundo, do expansionismo do governo nazista, né, vamos colocar assim. Mas aí pense, como é que volta uma pessoa... Imagine você, se coloque nesse lugar, você está num lugar que é colonizado. Ou seja, vocês já sabem que são dominadas por um povo, por um outro povo, né? Que toda a sua referência simbólica, que toda a sua educação, os seus costumes, a sua moral, a sua ética, sua tradição religiosa, de algum modo é inculcado de cima para baixo, né? Porque a gente está situado em uma colônia. Aí de repente você vai combater por essa colônia contra um regime que quer se expandir e quer dominar esse povo, né? Ou seja, um homem nascido na Martinica, né, na América Central, lutando pela França, ou seja, por uma guerra que não é nem dele. E assim contra uma situação que talvez não fosse a situação que mais impactasse a vida dele e daquelas pessoas com quem ele convivia. Então, Frantz Fanon, podemos pensar assim, ele retorna, né, dessa experiência de vida já com muitos questionamentos. Como assim? Eu vou lutar contra um regime que não quer me libertar, ou seja, que me quer subir nisso, mas pela libertação daqueles que, de algum modo, me colocam nessa situação. Então, já temos que pensar que nessa experiência, aliada também a uma influência muito forte de Aimé Césaire, outro grande pensador importante, né, que tem uma contribuição importantíssima, sem igual mesmo, para o movimento da negritude. O Aimé Césaire fundou um jornal, né, que era com esse título Negritude, em que já se debatiam relações étnico-raciais e coloniais no contexto da França. Aimé Césaire também tinha estudado por lá. E o Frantz Fanon, vindo como herói de guerra, ele tem a oportunidade de ter uma bolsa que foi concedida para que ele estudasse. Né? Então ele vai estudar psiquiatria, né, de modo que ele estuda em Lyon, né, na França, e lá, de repente, ele conhece muitas pessoas, ele tem outras referências, e ele começa a escrever uma tese de doutorado. Perdão. Olha só, isso é o fato de ser um professor. 40 horas aula. Não, ele começa a escrever seu trabalho de finalização de curso, né?
no qual ele já estava examinando essas questões de patologia, né, essas questões da psique das pessoas negras e, sobretudo, no contexto de colonização. Porém, quando ele apresenta esse trabalho para finalizar o seu curso, esse trabalho é recusado. Né? Eu até trouxe um texto que eu montei aqui para um evento que a gente organizou ano passado, que daí, não sei, se vier a inspiração, eu até posso ler, compartilhar com vocês. E nesse texto eu falo o quê? Eu coloco que o Fanon foi recusado por uma banca branca. Porque ele vai diretamente com o dedo na ferida. Ele age assim, tal qual Racionais MCs. Capítulo 4, versículo 3 do Música do Racionais MCs, tá bom? Não estou citando os livros, no livro sagrado, não. De maneira violentamente pacífica. Né? Sabe quando o Mano Brown fala disso? Violentamente pacífico, verídico, eu vim para sabotar seu raciocínio. Quando ele fala isso, ele quer dizer... É o que o Fanon faz, praticamente ele encarna esse espírito do Frantz Fanon. Né? Porque ele veio mesmo para bagunçar tudo aquilo que se pensava de psique, né, não só da psicanálise, de psiquiatria também, e toda essa questão também política que envolvia a relação das Antilhas, né, ou seja, ali da região da América Central, com a própria colonização francesa. Né. E esse livro assim, teve uma repercussão posteriormente bombástica, mas no começo foi recusado. A banca não aceitou aquilo como trabalho de conclusão, e o Fanon escreveu às pressas ali um outro trabalho que colocou no lugar e conseguiu ali ganhar o título então de psiquiatra. Né? Então a gente já começa nesse sentido, nessa, como eu posso falar assim, nessa investida, né? Ele constatou tudo o que estava acontecendo, qual era o posicionamento dele, daquele povo, né, com o qual ele convivia. E no momento mesmo em que ele teve a oportunidade de fazer uma denúncia, uma constatação contra tudo isso, a gente já vê essa primeira barreira. Que, conforme ele mesmo diz na introdução, agora eu tenho que pegar um textinho. Conforme, é uma coisa que só engrandeceu a obra dele, de maneira nenhuma isso diminuiu. No final mesmo da introdução de Pele Negra, Máscaras Brancas, ele fala assim, cito Fanon, por ser antilhano de origem, nossas observações e conclusões só são válidas para as Antilhas, né, do trabalho dele, pelo menos nas partes que tratam do negro em sua terra. Um estudo deveria ser dedicado à explicação das divergências que existem entre antilhanos e africanos, pois é o que diz respeito também à obra dele, né? Só um breve parênteses, ele nota como as pessoas que nasceram na colônia, elas se achavam, vamos dizer assim, superiores às pessoas africanas, sobretudo as pessoas da Etiópia, né, que ele menciona. E o porquê que isso aconteceu? Porque de algum modo as pessoas já estavam inseridas naquele discurso de superioridade e um discurso que dá vazão à eugenia, né, a esse regime. Aí ele fala assim, talvez o façamos um dia, ou seja, talvez a gente faça um dia esse estudo especificado, né, só nesses dois pontos. Pode ser também que ele se torne inútil. Também por quê? Porque esse estudo dele já estava sendo considerado inútil. A academia disse, não queremos saber disso. Escreva sobre outra coisa, isso não nos importa, isso é inútil para nós. Do que não poderíamos senão tirar motivo de satisfação. Então ele finaliza a introdução com essa ironia. Né? Ok, eu vou fazer um outro estudo, né, que pode ser um desenvolvimento desse, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, ele vai ser uma coisa inútil, talvez, à vista, né, de um modo de pensar e de organizar o pensamento acadêmico. Mas isso de maneira alguma vai minimizar o estudo, do contrário, vai mostrar o quão grandioso isso é. E hoje nós temos, que é uma obra que tem uma repercussão imensa, tem inúmeras traduções, está sendo reeditado a todo momento, está sendo reescrito, repensado a todo momento. O próprio Davidson Faustino agora está falando de uma coisa muito maravilhosa, que é esse colonialismo digital. Se a gente fosse parar para pensar em tempos de pandemia, quem tinha acesso ao estudo, quem tinha acesso à educação, quem tinha acesso à tecnologia, e que tipo de educação que é passada mediante essa tecnologia. Se a gente for parar para pensar no nosso estado, então, gente, né? Quase que a gente não vê, são coisas focadas, né, a fazer cumprir essa lei que faz 20 anos, esse ano, que é a Lei 10.639, né, de 2003, segundo a qual nós temos que colocar a história da África, a história também vamos dizer assim, das comunidades africanas do Brasil no currículo do ensino médio, até em consideração a maior parte da população que tem essa descendência, mas que a gente está ainda, se a gente for parar para observar os programas curriculares, principalmente nos colégios nesse nível,
a gente tá caminhando a passos muito lentos, entende? Aqui possivelmente muita gente já tem ouvido falar de Frantz Fanon, filosofia africana, Ubuntu, Sawabona, tem tanta coisa maravilhosa, né? Aquelas questões do Egito, mas isso não está chegando para a juventude. E quando chega lá um professor maluco, lá, o tiozinho da horta, entendeu? Quem acompanha a página vai saber a piada, né? Que eu tenho uma horta no colégio, daí lá fico tirando fotos. Quando chega alguém que fala dessas coisas, a gente percebe o envolvimento. Como isso diz respeito a essas pessoas, né? Porque, de algum modo, isso faz sentido. Já uma filosofia com categorias completamente de respeito a outro contexto, às vezes não faz o mínimo sentido. É uma coisa tão abstrata, entende? Que a coisa não funciona ali. Então, o Frantz Fanon ele foi uma abertura de caminhos exatamente para isso. Para isso que hoje a gente está, muito embora a passos lentos, a gente está colhendo, né? Ou seja, então por isso também do agô, da licença, porque foi um trabalho árduo. E um trabalho árduo que seguiu-se do quê? De um trabalho sujo que ele fez, se pararmos para pensar. De defender o próprio Estado que o colonizava. Então ele teve que primeiro fazer esse trabalho horrível, vamos dizer assim, que em nada o interessava pessoalmente, e tampouco talvez interessasse ao seu povo da Martinica, tampouco talvez interessasse também aos povos da África. Mas a partir desse trabalho sujo ele teve essa abertura de caminhos e oportunidade para ocupar um espaço e aí sim colocar em evidência um debate que é tão atual e de extrema importância para nós. Deixa eu ver aqui, gente, que eu acho que eu já estou devagando. Só um pouquinho, ok. Aimé Césaire. O Aimé Césaire, ele foi um pensador muito importante, porque além dele fundar assim, esse movimento da negritude, ele era um político, né? Ele atuava para a transformação política da Argélia. Então uma coisa que o Aimé Césaire fazia, que deixava as pessoas boquiabertas na Argélia, desculpa gente, é a SED falando. Não é só a SED, não, mas enfim, vocês entenderam. Né? São as 40 horas por semana, não. Na Martinica. O Aimé Césaire tinha uma prática que de algum modo deixava as pessoas boquiabertas, porque ao chegar na Martinica, mesmo depois de estudos na França, ele olhava para as pessoas e dizia assim: negro, você é lindo. Ou negra, você é linda. E por que isso deixava as pessoas boquiabertas? Porque todo o padrão estético que eles tinham e que era relacionado com beleza, não dizia respeito ao que as pessoas notavam em seus corpos. Então hoje também a gente tem essa noção do que é o Black Beautiful, né? Mas o Aimé Césaire também praticou isso, né? E ele chegava lá e ele buscava cada vez mais fazer com que as pessoas se afastassem de conceitos, de concepções advindas da colonização e não fosse talvez um resgate às origens, né? Talvez eles não pensassem num projeto como esse, mas que de algum modo essas pessoas fossem mais autônomas no processo de construção da própria vida e de significado, né? Aí eu separei aqui uma passagem de um discurso político do Aimé Césaire, que o Frantz Fanon cita em Pele Negra, Máscaras Brancas, no qual a gente pode até perceber essa relação tensa que tem entre essa dominação que se deu, que foi se expandindo na Europa e que até hoje, não sem justiça evidentemente, nos faz pensar em muitas coisas, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Todo esse contexto, mas também a questão das colonizações. E mesmo dos países independentes, que tem implicações com relação a isso. Já vamos falar disso, né? Aconteceu um negócio hoje no colégio que me deixou de cara, né? Que pode, né? Me deixou puto mesmo. E aí, eu vou ter que partilhar aqui, porque eu não vou conseguir segurar tanto isso, né? Essa passagem do Aimé Césaire diz o seguinte, para a gente pensar essas duas relações ali, entre esses projetos de dominação. Cito ele. Quando ligo o rádio e ouço que, na América, os pretos são linchados, eu digo que nos mentiram. Hitler não morreu. Quando ligo o rádio e ouço que judeus são insultados, desprezados, massacrados, digo que nos mentiram. Hitler não morreu. E quando ligo, enfim, o rádio e ouço que, na África, o trabalho forçado está instituído, legalizado, digo que, na verdade, nos mentiram. Hitler não morreu. Então, podemos notar, né? Fechei a citação. Ela não precisa de academicismo, né? Estou tão mal acostumado, me desculpe. Você vê, a gente consegue perceber, né, o quanto que essas coisas são colocadas em paralelo a todo tempo. E cada vez mais também a gente está percebendo que, claro que essas coisas não são comparáveis, mas a gente também tem que dar ouvidos, né? A gente tem que escutar, né? Oferecer um
um tempo para pensar quando a gente percebe que muitos professores, muitas professoras africanas, ou às vezes até pessoas africanas da diáspora, da diáspora, falam, olha gente, fomos para pensar a dominação que a Bélgica teve no Congo. Fomos para pensar a própria dominação francesa na Argélia, que teve influência inclusive aqui na ditadura brasileira, pois um dos torturadores de lá foi contratado para torturar pessoas aqui. A gente consegue... Por que a gente não coloca isso numa balança e não coloca um pouco da nossa atenção nesses projetos coloniais que antecederam e talvez até possibilitaram aquilo que se desenvolveu na Europa posteriormente, né? Mas não, o foco ainda continua, né, de uma maneira geral, nos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Certo? O que eu queria falar, gente? Hoje aconteceu um negócio muito, assim, um desastre. Muitas coisas alegres acontecem no colégio. É um colégio de periferia, né? Eu tenho um envolvimento bem próximo com as estudantes, com os estudantes, com ex-estudantes, né? E só que tem algumas coisas que acontecem no grupo do WhatsApp que acabam assim, não que acabam com o nosso dia, mas dá uma desanimada nisso. Alguém notificou lá, olha, o estudante tal do 7º ano, a nossa 6ª série, ele foi constatado com laudo, então ele vai começar a tomar o remédio dia tal. Aí quando a gente observa esse estudante, o que ele é? Um menino negro, de 14 anos, que já repetiu o ano uma vez, né? E que está numa construção de identidade e ao mesmo tempo num dilema. Porque ele quer fazer aquela representação da pessoa engraçada, e é engraçada pelo quê? Pelo sofrimento. Sabe? A pessoa que, olha só como eu caí, deem risada de mim. Sabe assim? Olha, riam do meu sofrimento, façam isso, porque aí reproduz toda essa lógica, né, que faz com que ele tenha uma atenção. Aí pensem, esse é um menino que ele não mora com os pais. Inclusive eu não sei nem se ele sabe o nome dos pais, ele mora com a avó. Entende? Aí a pessoa coloca esse menino para passar de 1h05 da tarde até 6h30 da noite, dentro de uma sala de aula, com mais outras crianças, e quer que o menino não esperneie. Estão entendendo? Imaginem vocês, a gente no lugar desse menino. E outra, é um colégio cívico-militar. O menino tem que chegar lá 1h05 da tarde, embaixo do sol, cantar hino do Nacional, cantar hino do Paraná, cantar não sei o quê, bater continência para não sei quem. Vocês estão entendendo? Enquanto não fizer, não sai do sol. E aí as pessoas fazem o quê? Esse menino é um problema. É engraçado que no projeto da Horta ele não é um problema. Não é mesmo um problema. Quando a gente sai de sala, quando a gente vai mexer na terra, fazer uma atividade prática, fazer uma conversa mais de perto, não vejo problema. Nunca vi, na verdade. E é um menino negro. Está construindo a sua identidade. E aí, além disso, não bastasse, a pedagoga chega nessas pessoas risonha. O pior é o sinalzinho no WhatsApp. Quando falaram que ele ia tomar remédio, tinha até a mãozinha. Entendem? Que loucura. Meus traumas Freud não explicam. É isso que eu quero dizer. Em vez de constatar todo esse modelo em volta dele que está doente, sabe? Um colégio que proibia as crianças de usar gorro se não tivesse -2. Por quê? Porque é cívico-militar. Pensem nisso. Uma pessoa que vem da Venezuela estudar aqui no Sul, uma pessoa que vem do Pará, não pode usar gorro. Porque o colégio não está -2, então não pode. Porque segundo o manual, tem que usar gorro só quando está -2. Já imaginou, mano? -2. Quem estabeleceu a regra? Eu queria saber também o que faz, sabe? Mas aí de repente o problema é o quê? É esse menino, como a gente resolve? Vamos dopar ele. Vamos dopar ele, é um problema. E não bastasse isso, tudo isso fica explícito. As crianças sabem quem são, vamos dizer assim, os laudados, né? Não que eu não leve a sério esse trabalho. Pode ser que por vezes, mas é que de algum modo, eu não sei se essa seria a solução dos problemas desse menino. O nosso orientador não dizia, olha, quando eu era criança, alguém conhece Francisco Boca, aqui, além da gente? Ele fala, quando eu era criança, o que acontecia? A gente morava, né, numa casa, tinha quintal. Aí nós só tínhamos lá um terreno lá, de, sei lá, uns 10 metros, ele dizia, parece. Aí tinha um cercadinho. A gente podia correr lá, espernear, gastar energia. E vez ou outra a gente até pulava um cercadinho. O que ele quer dizer com isso? Tinha espaço, tinha recurso, tinha ambiente para essa criança viver, certo? Agora, um menino que ou se aperta numa casa, ou se aperta num barraco, entende?
exigir dele que ele tenha um comportamento regrado só porque existe um manual no colégio. E ainda falar para a avó dele, olha, vá ao psiquiatra, leve esse garoto, e se não vier aqui com o laudo com o remédio, ele vai ser expulso do colégio. O que é isso, gente? O que a gente está fazendo? É muito importante que a gente, principalmente nós que estamos mais nesse ambiente de academia, a gente vá para esse lugar também. Não fique só nessa questão, que às vezes pode ser um holofote maravilhoso, né? Aula em universidade. Mas se a gente não enxerga isso lá do início, como é que a gente vai combater um negócio desse? Como é que isso ia chegar a vocês? Que um moleque de 3 para 14 anos está sendo injetado o remédio nele meio que goela abaixo, né? Pelo simples fato de que existe um modelo doente que não se reconhece como tal. Né? O que isso tem a ver com o Fanon? É o fato de que ele não é o único menino, dizendo assim, que é agitado, que tem essa necessidade de espernear vez ou outra, de correr até o cercado, às vezes pular cerca e voltar assim ninguém fica sabendo. Tem outros, mas eu noto que ele é o foco. É ele. Aí o cabelo crespo, a pele escura. Vocês estão entendendo? De algum modo a gente está parecendo uma máquina de reconhecimento facial que confunde jogador de basquete da NBA com uma pessoa que cometeu algum tipo de delito. Nós estamos com um olhar despreparado para olhar para as pessoas como seres humanos. A gente está olhando tal qual esses cães raivosos que avançam quando sentem o cheiro de qualquer coisa que seja diferente desse padrão de civilidade. Francis Fanon nos dá vazão para pensar nisso. Como o sistema colonial se coloca. E como será que o menino deve estar pensando? Será que eu sou um erro? Aí pensa o menino que não tem nem os pais junto. Por que os pais foram? Enfim. É isso, gente, é um desabafo mesmo, porque eu fiquei muito assim, fiquei até um pouco chocado com a reação. As pessoas dando glórias pelo fato do menino estar sendo medicado à força. Então, gente, a segunda parte dessa fala, eu peguei mesmo esse texto aqui, que eu tinha lido no cerimonial de um evento que a gente preparou no ano passado, que era em relação aos 70 anos da obra Pele Negra, Máscaras Brancas, certo? Aqui eu procuro, a gente já falou um pouco do contexto do Fanon, esse período que ele produziu, essa questão também da Grande Guerra que estava acontecendo, e dele contestar a colonização a partir disso, da participação ativa dele no processo de independência da Argélia. Aí agora, nesse texto aqui, eu falo um pouco do livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, vou pedir licença para ler. Podem me avisar se ficar um negócio meio assim, muito formal. Mas foi um texto bem interessante, inclusive que eu não esperava tamanha reação das pessoas, né? E por conta disso eu tenho muito carinho, né? E eu quero partilhar com vocês. Então, em 1949 nasceu um livro escrito por um homem antilhano que na ocasião gozava do status de herói de guerra por sua participação ativa na Segunda Guerra Mundial, juntamente com as tropas francesas, para conter a dominação nazista que se fazia no continente europeu. Esse status possibilitou ao homem mencionado uma bolsa de estudos, cujo resultado foi um período de estudos em Lyon. Apoiado com essa bolsa, redigiu um texto que já tinha o potencial de um livro, mas cuja publicação foi atrasada pelo fato de que determinada banca branca emitiu um parecer dizendo que com tal texto o estudante não conseguiria obter o título de psiquiatra. Às pressas, outro texto foi redigido, defendido e o título foi obtido. Longe disso significar um final feliz, pela via de que as partes entrarem em comum acordo, se sinalizou ali um evento que muito dialoga com os acontecimentos recentes do contexto odierno, a saber, o racismo institucional acadêmico. Basta acompanharmos o caso, aí a gente fala de um professor que já superou isso, ainda bem, que é o professor Yusfer, que em março de 2021 tinha sido aprovado num concurso que não tinha assumido o cargo até então. A gente estava aqui em novembro de 2022. Assumiu, mas depois de muita movimentação, de muito barulho, inclusive até a Daniela Mercury foi solidária, que é muito maravilhoso. E o que fez a banca branca? Essa banca desconsiderou o método científico abordado, a profundidade das análises, a inventividade na formulação de conceitos e a solidez nas críticas. Imagino que a banca branca vestiu a carapuça e compreendeu as críticas ali feitas e, sem vergonha de agir de maneira hipócrita, rejeitou o trabalho, o que significou a glória ao autor do texto, que ironizou na introdução conforme a gente ouviu. O fato de um estudo, como apresentado no livro
Pele Negra Máscaras Brancas, ser inútil ao ambiente acadêmico, faz o livro grandioso, pois mostra como uma crítica profunda, que vai diretamente com a unha na carne dos modos operantes colonizadores, não se enquadra nos departamentos acadêmicos com inegável influência dessa colonialidade. Essa mesma colonialidade, tomando de empréstimo o conceito de Aníbal Quijano, nega o corpo, a música, a dança, as capoeiras, ou seja, tudo que investe uma atenção mínima às humanidades existentes em suas concretudes, para vislumbrar, aí eu coloco o homem com H maiúsculo, né? Ideal. Muito de filosofia moderna, esse homem com H maiúsculo, né? Tal homem ideal estaria nos moldes do que imaginaram os cientistas que se dedicaram aos estudos de frenologia, incluindo aqui o brasileiro Renato Kell. Vocês já viram falar dele? Não vamos entrar muito no mérito disso. Isso, eu não quero chegar... mas sim, ele a Maria Rita Kell tem uma descendência direta com o Renato Kell. Né? Então, esse brasileiro Renato Kell, que é considerado o pai do eugenismo brasileiro, né, e que contemplaram em algum lugar, além do mundo sensível, esse tal homem que a gente ia dizendo, numa escala hierárquica segundo a qual os seres humanos superiores seriam brancos europeus caucasianos. E é uma forma socrática de compreender as coisas. Aí eu peço aqui licença para uma breve nota, na qual falo um pouco de mim e o que pretendo com isso, que chamei de forma socrática de compreender as coisas. Aí ali eu me apresentei, né? Me chamo Jefferson, estudante do plano de pós-graduação. Ao falar do jeito socrático, eu faço considerando mais uma certa personificação de Sócrates que me é muito cara, para não dizer que é minha predileta. Alguém já ouviu falar do Sócrates, né? Que é o homem lá... Quem escreveu sobre ele? Platão. Mas não foi só ele. Teve também Xenofontes e esse que é o meu predileto. Né? Então, essa personificação foi feita por um teatrólogo. Vê só, Vitor. Combinou. Que é o Aristófanes, né? Ou seja, do que as outras figuras que tradicionalmente fazem do filósofo grego o seu personagem principal. Em Nas Nuvens, que é o nome da peça, o Aristófanes descreve uma cena na qual Sócrates relata a Entrepisíades, que é um outro personagem, o seu aborrecimento com algo que isso sucedeu enquanto ele contemplava. Você sabe dessa cena? Sabe? Que maravilha. Que contemplava, talvez, o mundo das ideias, né? As verdades que tanto procurava. Então pense em Sócrates olhando para o mundo das ideias, contemplando alguma coisa. Sabe? O dissabor se deu... Perdão. É isso mesmo? Então o Sócrates estava falando que estava aborrecido para Entrepisíades. Que ele estava contemplando o mundo das ideias e teve um dissabor. O dissabor se deu... Vocês conhecem? Que maravilha. O dissabor se deu porque, enquanto Sócrates, com a sua inteligência arquetípica, olhava para o céu, para as nuvens, boca aberta com suas descobertas, uma lagarta que se posicionava acima dele defecou, descarregou, eliminou as suas fezes, e por ocasião do alinhamento de ambos, as fezes da lagarta caíram na boca de Sócrates, que instantaneamente perdeu a sua concentração diante daquela maçada. Certo? Atualmente, vemos isso acontecer com a ciência. Muito atualmente para aquele período. Atualmente também. A gente já está nesse negócio, né? Muito se tem falado de pessoas que se inserem de tal maneira numa realidade paralela que não conseguem mais olhar para o real, para as coisas concretas. Em certo sentido, tudo aquilo que vai na contramão da expectativa acadêmica atual, em sentido geral, tudo isso que vai na contramão atua como essa lagarta, cujo protagonismo na peça teatral mencionada é pouco, mas o estrago é muito. Né? Para a perspectiva acadêmica que se propôs a colonizar todas as demais perspectivas de mundo. Por um ideal de progresso, de domínio sobre a natureza, a perspectiva colonizadora deixou de observar os ensinamentos que a diversidade de lagartas nos legou, né? Acerca da preservação da vida e do meio ambiente, principalmente. Por ideais assim, que a obra que nós homenageamos, ou seja, no ano passado, não foi homenageada em 2019. Porque a gente fica há tanto tempo olhando para um céu onde existe alguma ideia verdadeira, que a gente não percebe toda a merda que se constrói a partir disso. Na ocasião eu não podia falar aquilo, mas aqui eu pude falar. Porém, ainda com esses mecanismos obstantes, a obra teve uma enorme repercussão.
Os textos de Fanon foram traduzidos para as línguas que transcendem o eixo das derivações latinas, né? Que é o espanhol, o italiano e português, e também foi além da língua inglesa. Francis Fanon, está quase acabando, prometo. Teve seus textos traduzidos para o grego, para o turco, para a língua croata, além do croata sérvio, e saindo do âmbito europeu também para o mandarim. Além disso, não podemos negar que Fanon inspirou e está presente na produção do nosso Paulo Freire, autor cuja popularidade dispensa comentários. Pele Negra, Máscaras Brancas nasceu no contexto em que várias pessoas passeavam pelas nuvens de realidades paralelas, fantasiosas, que as impediam de olhar para o mundo e para os fatos, para a concretude mesmo. E a obra denuncia a existência deste mundo cujas implicações na realidade são inegáveis. Trata-se de um mundo das máscaras brancas. É o mundo da personificação de absurdos. É uma prosopopeia que só tem valor como ficção científica, ou fantasciência. Eu gosto dessa palavra. Né? Acho que é muito melhor, a gente podia ter isso no português, uma fantasciência. Né? Neste mundo, a realidade concreta não entra. A manifestação autêntica do corpo negro, recordando Neuza Santos Souza, não é bem-vinda. Pois esse livro também é muito interessante, gente, tornar-se negro. É importante a gente ler. Pois a humanidade não é bem-vinda no tecido social repleto de máscaras e sem as quais a convivência não seria possível. Máscaras que, quando caem, expressam o que é de pior em seres humanos e querem pôr goela abaixo, lembrando do menino, né, valores que só existem em seus mundos imaginários. O mundo segundo o qual usar gorro só é necessário com -2. Entende? A humanidade provida desse humus não serve para a prosopopeia social que valoriza a pessoa personificada. Essas são as máscaras brancas que vestimos em decorrência da colonialidade do poder instaurada coercitivamente em nossas vidas. Máscaras que pensam, tal como Octavio Manuni, do qual a gente já vai falar, que corpos malgates esperavam pela intervenção branca em seu povo. Máscaras brancas que, em corpos negros como o de René Marin, se culpavam por amar e ser amado por um corpo diferente do seu. Né? Máscaras que levavam a Maiotte Capessa, que é uma outra pessoa que está envolvida nessa obra, né? Uma pessoa importante da literatura da Martinica, a adotar uma forma de pensar colonizadora que julgou a necessidade, esse que é o problema, da relação conjugal e interracial para fins de purificação. Isso que nos remete muito àquela pintura, né? Que é a Redenção de Kant. Né? Que a gente tem que se relacionar de maneira conjugal com uma pessoa branca por fins de purificação. Né? Seja da alma, como aquela obra retrata, ou aqui nesse caso, purificação humana mesmo, segundo esse ideal que estava inserido. E por que não mencionar a forma misógina com a qual Fanon fez um juízo exagerado de Capécia, desconsiderando que ela poderia ser tão vítima da colonização como Marin? Sim, tem uma limitação. Eu considero, pelo menos, nesse texto de Fanon, que ele pesa muito mais a crítica sobre a mulher negra que escreve da relação interracial que propriamente do que o homem branco. O homem negro que busca uma mulher branca. Então, ele mesmo, de algum modo, está ali num sistema, num modo de pensar misógino que talvez não dissesse respeito às tradições africanas, né? Na qual tem uma posição centralizada das mulheres, ou então, se a gente for pensar naquela filósofa da Nigéria, Yerunke Yumi, né, segundo a qual a própria linguagem não possibilita uma distinção de gênero, de maneira alguma, que é esse texto, A Invenção das Mulheres, também uma outra indicação. Ok. Os impactos da colonização também se encontram naqueles corpos que criticam a colonização, e tudo bem não endeusarmos esses corpos, reconhecermos esses limites, né, como se eles não fossem passíveis de equívoco, pois isso também é um modus operandi da colonialidade. Defender um pensamento, um sistema, como se fosse a coisa mais perfeita. A gente não pode colocar as duas coisas, pontuar pontos, né, aspectos interessantes, mas pontuar aspectos críticos também. Bom, você fez isso. Né? Você coloca ali, né, o Freud, mas também coloca ali toda essa parte de limite, né, e de uma maneira belíssima ainda fazendo esse diálogo. Meu Deus, me fugiu o nome. Com Belchior. Nossa, meu Deus, como é que pode? A gente pensa no Vini e a gente pensa no Belchior. Então,
Quem foi, gente? Todo mundo aqui, acho que... Não todo mundo, mas muita gente foi no seminário, né? Era maravilhoso. Sem falar do pão com azeitona. Pão de azeitona. Podia trazer nesse seminário também. Tem que falar com o Vini, né? É o Lara que faz. É o Lara. Mas aqui tem muita gente. Sim, sim. É só trazer mais pão. Nossa. De certo modo, nós estamos no mesmo barco. Mas parece que nem todo mundo está ocupado em ajudar remando para evitar o naufrágio. Imaginando que seguimos num cruzeiro rumo ao mundo das ideias. Né? Então a gente está num barco que está afundando. Aí o Tucrenato está falando isso. Mas tem gente que ainda está lá, esperando a lagarta cagar na boca. Né? Ainda que abalado, influenciado pela situação que a colonização nos colocou, Fanon se propôs a ajudar remando. O próprio Fanon afirmou que não vinha armado com verdades decisivas. Então ele já inicia o texto, talvez até por isso não... Poderia ser um argumento da banca, né? Você diz que seu texto não tem solidez suficiente, né? Então não é nada decisivo, então não presta, segundo esse povo, né? Mas ele afirma, com toda a humildade acadêmica dele, eu não venho armado com verdades decisivas. Portanto, não teríamos problema nenhum em salientar como um aspecto grandioso de sua obra o fato de que ele não conseguiu escapar ao mundo branco, que é um conceito dele também. Este que vos fala também não está armado com verdades desse tipo. Por isso, longe de propor exaustivas análises acerca dos aspectos da obra desse autor, daí ali eu chamo as pessoas que estavam sendo convidadas, né? Aí eu deixei para os convidados da noite, né, que era o mestre Ivo, o Davidson e o professor Abel, falar um pouco de Fanon. Mas isso aqui já dá uma análise assim, de como que essa obra surgiu mesmo para agir, para sabotar o raciocínio, né? Foi a Lagarta. Que bom que vocês conheceram a peça, porque geralmente ninguém conhece esse Sócrates. Ficam, né? É o Sócrates do Platão, da República, maravilhoso, do Fédon. Nossa, até vontade de chorar, no banquete, dá vontade de rir. Mas esse Sócrates, entendeu? Que tinha que ensinar o Entrepisíades a como fazer uma conchambrança, usando aqui um termo do Ariano Suassuna, né? Dar um miguezinho para os caras para quem ele devia. O que o Entrepisíades queria? Olha, eu quero convencer as pessoas a quem eu devo que eu vou pagá-las um dia para que elas não me cobrem mais. Ele falou, então Sócrates, me ensine isso, e eu prometo que na primeira oportunidade eu te pago. Vocês estão entendendo? Isso é uma conchambrança maravilhosa, né? É um negócio, assim, uma bricolagem argumentativa, né, que nos coloca assim, numa situação maravilhosa. E esse Sócrates é interessante, porque aí é uma figura mesmo do que, querendo ou não, a comunidade acadêmica por muito tempo foi fazendo, né? Olhando para sistemas, pensando coisas de perfeição, né? Mas não evidenciando coisas que estão diante de nós, né? E até, por que também, retomando aquele diálogo com o que aconteceu hoje à tarde lá com o menino, estar nesse mundo nos possibilita olhar para esse mundo, né? Ocupar esse espaço, né? E sim, eu sei, são 40 horas, o Estado aumentou lá o salário dos militares que estudam, que ocupam também esses colégios e não dos professores. Os militares ganham mais que os professores atualmente, sim, mas a presença, né, de pessoas que têm uma preocupação social como essa nesses ambientes é muito importante. É muito importante mesmo. Para que a gente possa constatar isso e aí sim a gente repensar, talvez num contexto universitário, como, né, a gente pode fazer intervenções no sentido sempre com muitas aspas que o Vinícius usa, né, porque intervenção nem sempre é uma coisa muito legal, mas intervenções nesse sentido, né. E são modelos que ainda estão sendo empurrados goela abaixo e que literalmente estão indo goela abaixo dessas crianças, né, que nada tem a ver com isso, entende? Eles não construíram, elas não construíram esse negócio, mas tem que se adaptar de alguma maneira, né. Tudo bem até aqui? Então, sabemos ali um pouco do Fanon, quem foi, o que fez, por que a sua vida se confunde com a sua obra, não é uma coisa... Ele teve, sim, ele lutou, e quando a gente fala lutou, é um negócio assim, literal, né, pela libertação dos povos colonizados, atuou na Argélia. A sua obra também mostra uma crítica, um apontamento muito importante. E essa obra, Pele Negra, Máscaras Brancas, ela vem com isso, né, com esse grande soco no estômago, essa unha na ferida, assim, de maneira violentamente pacífica, né, para de fato mostrar como que essa tradição não está sendo suficiente para fazer com que as pessoas sejam contempladas de fato, né.
Então, passamos pelas nossas duas primeiras partes. E foi tudo bem? Foi corrido? Você quer que a gente interrompa já para alguma questão ou deixamos no final? Sim. A gente continua. Vamos seguir? Depois a gente conversa. Beleza, então. Então, gente, agora eu quero fazer esse enfoque nessa parte ali. A parte dos meus traumas, Freud não explica, acho que já foi bem ali especificada, bem situada, claro que não com verdades decisivas, mas assim, a gente já teve um contexto geral e sobretudo nessa parte que eu coloco ali, né, pensando que produção de música, de dança, né, outras produções de saberes relacionados às vezes com manifestações religiosas também são saberes, né? De modo que a recusa, por isso, acaba sendo a afirmação de um modelo que também não está sendo suficientemente o melhor para satisfazer assim, aquilo que nós precisamos como sociedade.